Olá, você seja muito bem-vindo a mais um episódio do Por Trás do Código. Nesse episódio aqui 5, traremos aqui novos convidados jovens dessa vez, com o tema Geração Empreendedora. Nossa primeira convidada, Gabriele, tem 21 anos e atua como estrategista de conteúdo, ajudando empresas e pessoas a se posicionarem melhor nas redes sociais, tendo como um dos seus maiores pontos fortes a defesa de autenticidade de cada cliente e marca. E o nosso segundo convidado, Davidson Guimarães, tem 22 anos, atua na área de tecnologia há 5 anos e depois de trabalhar por 3 anos em uma assistência técnica de outra cidade, decidiu abrir sua própria em sua cidade natal. Sejam muito bem-vindos, Davidson e Gabriele, e podem se apresentar. Muito obrigado. Quer começar? Não, pode começar. Pois bem, bom, já falou, o Felipe já falou já o meu nome, me chamo Davidson, tenho 22 anos, um jovem empreendedor. Eu desde quando eu iniciei na área de informática, já vai fazer quase 10 anos, tem mais de 9 anos, comecei em 2016 com o curso de informática básica. 3 anos de experiência prática na parte de manutenção de equipamentos de informática e atendimento ao público. E em 2020, finalzinho de 2019, começo de 2020, eu comecei a descobrir o que é o empreendedorismo, marketing digital, vendas e esse novo mundo aí. De lá para cá venho estudando sempre essa parte de marketing, e recentemente também a parte de inteligência artificial, que é algo que está vindo aí para revolucionar. Meu nome é Gabriele, eu tenho 21 anos. Normalmente, eu sempre falo que eu sou social media, só que isso gera muita dúvida. Então, hoje eu me identifico mais como estrategista de conteúdo. Eu comecei quando eu tinha 17 anos de idade, já a gente vai falar mais sobre esse começo, mas também gosto muito de empreender e foi algo muito novo para mim descobrir isso, porque normalmente eu lidava muito com outros empreendedores, mas não sabia que na minha profissão eu também empreendia. Que eu acho que você falar do seu trabalho é empreender, mesmo que você preste serviços, mesmo que seja em uma loja, por exemplo, em um local físico, eu também, de certa forma, estou empreendendo. Mas é isso. E como vocês decidiram seguir essa carreira de empreendedor? Como a Gabi disse, quando a gente fala do nosso trabalho, a gente está falando também, querendo ou não, que somos empreendedores. Sim. Então, qual foi o início de vocês? Ou seja, por que vocês decidiram ter os seus próprios negócios, que querendo ou não é mais arriscado você ter seu próprio negócio, a gente não tem renda variável, renda fixa, na verdade, é tudo variável. Tem mês que é ótimo, tem mês que é muito ruim. Por que vocês decidiram fazer isso e não ter um trabalho CLT? E não cursar uma faculdade para ter futuramente um emprego ou prestar um concurso? Por que vocês decidiram fazer isso? Eu posso falar? Fique à vontade. Bom, eu sempre tive esse pensamento de que a vida não é só trabalhar de 8 ou de 7 às 5 ou 6 horas da noite, sabe? E mesmo que eu tivesse que trabalhar mais, eu preferia do que trabalhar para uma pessoa e receber um salário fixo, entendeu? Muito por ver a realidade dos meus pais. Porque a minha mãe, ela é empregada doméstica e o meu pai, ele já trabalhou como moto-Uber, ele já trabalhou vendendo prestação, ele já trabalhou de várias formas, sabe? Eu sempre vi muito esforço dele de empreender. Só que ele acabava não empreendendo com muitas vezes com aquele pensamento de que realmente eu vou me arriscar, sabe? Era algo muito que tinha uma certa segurança. Uhum. Mas, de toda forma, eu sempre vi o jeito dele. Só que a minha mãe, ela sempre foi muito daquela pessoa que ela diz... olha, é melhor você trabalhar no CLT, porque você vai ter um dinheiro fixo, você vai ter direitos, né? E isso, eu acredito que muitas mães, muitos pais querem, porque a gente vai ter uma segurança. Então, eu trabalhei em uma assistência técnica já como social media, e lá eu recebia... Eu recebia como CLT, né? Tinha meus direitos e tudo mais. Só que aí eu percebi que não era o que eu queria. Eu não vivia feliz. Não é porque lá não era um ambiente bom, sabe? Lá era muito bom de trabalhar, muito bom mesmo. O meu ex-patrão Felipe é maravilhoso, não tenho nada do que reclamar dele. Só que eu não me sentia realizada, sabe? Eu sentia que eu tinha mais para oferecer, porém eu deixava aquilo guardado. Simplesmente por me colocar em uma caixinha e achar que aquilo ali era o que tinham para mim. Então, acho que eu trabalhei lá por 1 ano, mais ou menos, e aconteceu de eu ter que sair de lá. E eu não tinha nenhum cliente. Eu fiquei de mãos beijadas, sabe? Sem ter pra onde ir. Só que aí eu decidi que eu não ia mais tentar CLT.
eu coloquei na minha cabeça que eu não ia tentar mais CLT. Perguntei pros meus pais se tinham como eles me ajudarem durante uns 2, 3 meses. E aí foi quando eu consegui os meus primeiros clientes. E aí eu fui trabalhando, tipo, no começo eu cobrava R$300 pra cuidar de uma rede social. E, tipo, aí eu gravava o quê? Gravava toda semana praticamente, postava publicações 2 vezes por semana. Então, assim, a gente sabe que é pouco, né? R$300 pra você se manter, tipo, um cliente. Pouquíssimo. Pois é. Então, foi assim que eu comecei. Mas eu acho que tem que ter muita coragem. Você admitir que você não quer mais ficar no igual, sabe? Você não quer viver o que os seus pais viveram. Você quer trazer algo além. E para isso, você tem que se arriscar. Então, para mim, mesmo que eu tenha uma base, que é os meus pais, que eu sei que eu não vou morar na rua, né? Mas eu sabia que eu ia ter que abrir mão de muitas coisas, sabe? Que eu queria ter no momento. Porque eu teria que receber pouco, mas futuramente eu iria receber mais. Então, foi sempre isso que eu comecei a ter, né? Esse tipo de pensamento. E o senhor? Bom, realmente eu acho que empreender é algo que você... Tem vários tipos de empreendedores. Tem aqueles que são empreendedores por necessidade e tem aqueles que são empreendedores por opção. Ou seja, elas resolvem empreender porque já tem uma visão, já tem um entendimento ou alguma coisa que fez essa pessoa tomar essa decisão. No meu caso, para chegar a entender o porquê eu resolvi empreender, começar essa jornada, tem que entender um pouco da história que eu passei, do processo que eu passei. Porque, poxa, assim como a Gabi, ela passou um período trabalhando em uma empresa e viu, poxa, isso aqui não é para mim, eu tive um processo semelhante. Mas onde foi que começou o cerne da questão? É que a partir do momento que eu entendi qual é o meu propósito, qual é aquilo que queima no meu coração, a vontade que eu tenho de fazer, de realizar, que eu tenho uma vontade muito grande de transformar a vida das pessoas através do conhecimento, aí seja o conhecimento através da educação empreendedora, tecnológica, que foi a minha raiz onde eu vim, também educação espiritual também, sobre conhecimento da Bíblia, mas enfim, a partir desse momento, poxa, eu sabia o que eu queria fazer, só que, poxa, como é que eu vou montar uma empresa na parte de educação tecnológica se eu não tenho conhecimento e experiência nessa área? No caso, conhecimento eu tinha, porque já tinha feito curso de informática básica, avançada, rádio, robótica. Então, conhecimento eu tinha, só que como é que eu vou ensinar algo para uma pessoa se eu não tenho experiência prática? Como dizem, né? Qual é o meu know-how sobre isso? Qual é a minha autoridade que eu tenho para ensinar uma outra pessoa se eu nunca cheguei na prática mesmo? Então, foi nesse momento que eu decidi que onde eu trabalhava, onde eu estudava, eu fazia um curso nada a ver também, um curso de ADM Farmácia. Eu fazia minha vida toda de curso de manutenção, de informática, de manutenção, fui fazer um curso de administração em farmácia. Nada a ver do nada. Nada a ver. Só que assim, foi uma época muito boa da minha vida porque eu aprendi muitas coisas, conheci muita gente. E foi justamente mais nessa época que eu consegui entender um pouco mais desse meu propósito, dessa vontade que eu tenho e conhecer um pouco mais sobre o empreendedorismo na prática. Eu montei até uma loja com uma amiga minha, chamada Iris Cláudia, uma amiga minha na época que fazia curso também. Montou uma empresa lá e isso aí gerou até que eu segui meu emprego nesse curso. Mas você já está saindo um pouco da história, mas pode adentrar nesse assunto. Mas quando eu entendi esse meu propósito, que era transformar a vida através do conhecimento, que tinha essa vontade de montar um curso profissionalizante na área de tecnologia para poder dar a outros jovens a mesma oportunidade que eu tive, ou seja, de ingressar no mundo da tecnologia, de começar uma carreira, começar uma profissão ali. Quando eu entendi isso, eu falei, poxa, eu vou lixar aqui as empresas em Arapiraca que trabalham nessa área que eu quero atuar, ou seja, com manutenção, com informática, que tem alguma coisa a ver com isso. Aí fui lixando. Poxa, eu sei que tem a Shop Media, tem a Master Media, tem a InfoArt, tem tal empresa. E nisso, pronto, já tenho 5 empresas aqui. Fazer o quê? Entregar currículo. E fiz o currículo ali certinho como tem que fazer, fui entregar o currículo. A primeira empresa que eu fui foi a Master Media. Cheguei lá, entreguei, falei com um dono lá, ele pegou, me recomendou. Assim, entreguei e falei, puxa, mas eu realmente queria trabalhar mesmo, era com manutenção. Aí disso ele me levou até o irmão dele, o Wellington, da Infolicity. Aí cheguei lá, entreguei o currículo, uma semana depois me chamaram pra trabalhar. E nisso passei 3 anos trabalhando lá. Saí esse ano, aliás. E esse período, no caso, não foi algo que eu posso dizer que não foi pensado. Foi algo que eu planejei, foi algo pensado. Só que uma coisa, quando você começa a trabalhar, muitas vezes você acaba esquecendo um pouco do porquê você começou. Do plano que você fez. Então, pô, eu estipulei 2 anos. Eu passei 3. Só que eu acho que o tempo que eu passei foi o tempo necessário de eu aprender o que tem que aprender, de evoluir o que tem que evoluir e
a partir disso, tomar a iniciativa de montar minha própria assistência, que eu abri recentemente, vai fazer 2 meses ainda, a loja física que eu montei, vai fazer 2 meses, dia 21 de setembro. Então, a questão da jornada empreendedora foi realmente eu entender o que eu queria fazer. Entender o que eu queria fazer, qual é o meu objetivo e ter a convicção. E também todo o conhecimento necessário para você colocar em prática. Acho que seria mais ou menos a trajetória e a jornada. Exatamente. Como você disse, você abriu sua empresa hoje, mas para isso você pegou a experiência de uma empresa que já estava há anos no mercado, né? Sim. Então acaba aqui ajudando bastante. Uma coisa que eu percebi na história de vocês dois é que, não só de vocês dois, mas de qualquer empreendedor que decide sair do CLT, sair do seu concurso, sair de onde tiver para começar a empreender, é que a pessoa às vezes decide parar de seguir o sonho dos outros e seguir o próprio sonho, né? E eu acho que essa é uma das escolhas mais difíceis que tem. Porque eu vou sair um pouco da posição de entrevistador e vou entrar como vocês também. Porque, querendo ou não, a gente tá numa mesma situação, só que em nichos diferentes. Parecidos, porém diferentes. É um sentimento bom quando você faz um trabalho, quando você recebe o reconhecimento daquele trabalho que você percebe, poxa, meu trabalho realmente está sendo bem feito, as pessoas estão gostando do meu trabalho, está impactando outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, querendo ou não, todos os dias uma insegurança muito grande de você, poxa, e se amanhã isso não der certo? E se acontecer isso? E se não acontecer aquilo? Como é que eu vou fazer para melhorar aquilo? Como é que eu vou melhorar esse processo? Então, acaba que, sendo difícil, é o caminho mais difícil que a gente tem. Se uma pessoa achar muito difícil estudar anos e anos para passar na faculdade, o caminho do empreendedor é pior, porque você estuda anos e anos, você trabalha anos e anos e você não tem certeza nenhuma se vai dar certo ou não vai. Você estudando para a faculdade, você sabe que uma hora ou outra você vai passar. Aqui a gente pode trabalhar a vida toda e simplesmente dá errado. De um dia para o outro. De um dia para o outro acaba tudo e dá tudo errado, nossa empresa faliu e a gente vai ter que recomeçar do zero novamente. Então aí entra uma pergunta que eu ia falar com vocês também. O que mais motiva vocês? Vocês falaram um pouco dessa motivação, mas eu quero saber mais detalhado. O que é que, dentro dessa todas as inseguranças que a gente tem, dentro dessas todas variáveis que a gente tem dentro dos nossos negócios, o que é que motiva vocês a não parar? O que é que faz vocês realmente acordar, poxa, por mais que esteja dando errado, eu vou mesmo assim tentar? Bom, como eu falo, eu sempre falo muito sobre a minha família, sabe? Tipo, que eu vejo o que os meus pais passaram e eu não acho justo eu não fazer de tudo para ajudar eles a mudar de vida e, consequentemente, a cumprir meu propósito. Porque tem muito a ver com os meus pais, tem, mas eu acho que foi um sentimento que eu acredito que Deus tinha colocado no meu coração. Porque eu acredito que todos os sonhos que a gente tem, todas as vontades que a gente tem, no fundo, vêm do coração de Deus. Porque é Ele que coloca na gente. Então, eu penso muito sobre isso. Então, quando eu vejo que Deus colocou essa vontade no meu coração, eu imagino ajudando pessoas. Tanto os meus pais como outras pessoas. E eu falo isso porque eu fui para uma palestra em São Paulo em 2023. E lá teve um momento muito legal, que foi de uma palestrante fazendo, pedindo pra gente fechar os olhos e se imaginar daqui a 10 anos, né? Como a gente queria estar, que a gente também tivesse essa visão que a gente era capaz de conseguir. E quando eu fechei os olhos, foi uma experiência muito, muito legal. Porque eu me vi ajudando pessoas, eu me vi subindo nos palcos e palestrando, sabe? Sendo que não era algo que eu imaginava sobre mim, sabe? Eu realmente não imaginava aquilo. Mas, a partir desse dia, eu comecei a ter outra visão sobre aquilo que eu queria. Porque mesmo que eu estivesse no CLT, trabalhando para uma pessoa, não estava feliz, mas eu tendo a visão, que Deus colocando no meu coração também, que eu ia conseguir ir além, aquilo ali começou a me motivar. Então, eu pensei, poxa, eu tenho o propósito de ajudar outras pessoas. E eu acho que a felicidade também tem muito a ver com isso. Às vezes a gente acha que a felicidade é ter as coisas ou fazer determinadas coisas. Mas eu acho que a felicidade é fazer o outro feliz, é ajudar o próximo. Então, acho que isso é o que mais me motiva. Saber que o meu trabalho pode mudar outras vidas. Futuramente. Sensacional, né? Quase choro. Cara, ela falando aqui... Assim... Primeiramente, uma coisa que me faz não desistir e seguir em frente, primeiramente é Deus. Primeiramente é Deus. Primeiro ser essa situação. Segundo é a convicção. Que tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que ter convicção. Ou seja, se eu tenho a convicção de que vai dar certo, vai dar certo.
se eu tenho a convicção de que é o momento de eu sair, de fazer algo novo, tem que sair. Porque quando você vai sair de uma empresa, você não sai... Você sente quando tá o momento de sair. Toda coisa que você faz na sua vida, você sente quando tá o momento de sair. Algo dentro de você incomoda você sente um negócio não tá legal. É tipo alguma coisa falando, sai, meu filho, vai-se embora. Algo nesse sentido. Só que esse algo que tá dentro de nós, ainda mais para quem é evangélico, quem é cristão, eu digo que é o Espírito Santo. Quem nos guia, nos orienta, que faz... nos ensina também. Porque quando estamos perante uma situação onde tem uma escolha e sabemos que, mesmo querendo tomar uma escolha, digamos, errada, mas que para nossa, assim, olhando no geral, é certo, só que temos a consciência lá no finzinho que é errado, nós sentimos um incômodo no momento de tomar uma decisão. Então, é igual aquela questão, quando você tá passando por uma festa, sua mãe fala, enfim, vai não. Aí você sente o negócio, rapaz, acho que vou, não. Um negócio incomodando pra você não ir. E se você não escutar e se você for, dá errado alguma coisa. Então, acho que quando você tem esse entendimento de que tem fases na vida que realmente você tem que seguir a sua intuição, isso ajuda. Porque isso me ajudou muito quando eu resolvi sair da empresa. Porque olhando toda uma questão financeira, poxa, se eu sair, dá errado. Só que você tem que ter essa convicção, tem que ter essa certeza. E a outra coisa... que é diretamente ligado a Deus, que quando você começa a ler a Bíblia, a orar, ir à igreja, a estar mais presente com Deus, ter essa comunhão maior, você vai começando a entender coisas que, poxa, realmente faz sentido. Porque uma coisa que ela estava até falando, que era sobre ajudar os outros, que eu me via me ajudando outras pessoas, me senti bem fazendo isso. Não tem uma passagem que diz na Bíblia que se você quer ser o primeiro no reino dos céus, você tem que ser o último, no caso, tem que ser o servo, tem que servir as outras pessoas. Então, poxa, aqui na Terra, se no céu é assim, imagina na Terra. Então, o propósito mesmo é servir o outro. Porque tanto se você tem um produto, seja um celular que você vende para uma pessoa, você não vende apenas com o objetivo de ter um retorno, ter um lucro. Você vende com o objetivo de ajudar aquela pessoa. Quando vem uma pessoa querendo comprar algo de você vai entender o que ela quer, o que ela precisa. Não apenas empurrar algo. Então, por isso que muita gente tem receio de vendedor, não gosta de vendedor, porque tem vendedores que acabam empurrando produto nas pessoas. Só que não. Você tem que entender qual é a dor da pessoa e resolver essa dor. Poxa, eu tô aqui para te ajudar. Teu problema é esse, ó. Melhor tu fazer isso aqui. Então, na minha assistência, eu tenho esse princípio, esse valor, que é o quê? Que é, poxa, qual é o teu problema? Teu problema tem que comentar com isso aqui, cara, ó. Tu tem essas opções. Analisando ali, eu dou o conselho pro cliente. Ó, não compensa por isso, por aquilo. Teve uma impressora lá mesmo, que a cliente fez um serviço comigo, que trocou um cabo flat, fez o serviço, depois voltou o equipamento com outro problema, que era a placa lógica. Aí eu olhei assim, vi também que a cabeça de impressão tava com requisito de começando a querer dar problema. Eu olhei, ó, não compensa você ajeitar, porque você trocando a placa vai ser tanto, e se der problema nessa peça aqui, que aparentemente vai dar problema em algum momento, vai ser mais tanto, e seria melhor você comprar uma impressora nova. Então, a questão é você saber solucionar a dor do cliente. E nisso, e só porque eu tirei a questão de servir o outro, né? Já pegou todo esse gancho. Mas quando você vem para a Bíblia mesmo, tem muitas questões que você consegue tirar para se fortalecer. Porque alguém sabe o que é a fé? A fé é algo muito interessante, porque a fé é a certeza daquilo que não veio e daquilo que há de vir. E a certeza daquilo que você não viu ainda. Ou seja, se eu tenho fé, eu tenho certeza de que se a minha empresa vai dar certo. Eu não sei, a minha empresa não deu certo ainda não, estou começando agora. Mas eu tenho fé, eu tenho certeza, tenho convicção que lá na frente ela vai dar certo, vai estar assim, assim, assado. Então, quando temos essa crença, acreditamos de todo o nosso coração nisso, isso é a fé. É a fé de algo que não veio, de algo que ainda há de vir. Então, a convicção anda muito atrelada à fé. E esse texto todo eu falei só para chegar na parte que diz o seguinte... tem uma parte que diz na Bíblia também que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, tem outra parte também que diz que o meu Deus, ele suprirá todas as minhas necessidades. Então, se você for ler a Bíblia... Parece até um podcast evangélico, mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que tem muitas partes da Bíblia que realmente ela reforça que quando colocamos Deus à nossa frente... em tudo que nós resolvemos fazer, caminho seguir, colocamos Deus em primeiro lugar, e temos sim essa certeza, essa fé, essa convicção de que vai dar certo, as coisas vão dar certo.
Então, às vezes, sim, eu paro e penso, pai, não chegou um cliente ainda esse mês e agora eu vou fazer o quê, meu pai eterno? As contas pra pagar, e aí? Só que a convicção, e a certeza de quem é o meu Deus e de que vai dar certo. Não tem como dar errado. Se você colocar na sua cabeça que vai dar errado, dá errado. Agora, se você tiver a convicção que vai dar certo, e só dá certo, e só anda pra frente, não anda pra trás de jeito nenhum, filho, as coisas dão certo. Então, acho que o que não me faz desistir, o que me faz seguir em frente é essa convicção, essa fé, essa certeza. E, em primeiro lugar, Deus na minha vida. Seria basicamente isso. Quando a gente coloca Deus, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. A Bíblia eu gosto muito de ler Eclesiastes e Provérbios. Porque Muito parece bom. como se fosse um... A minha namorada fala muito que... Eu gosto muito desses 2 livros, mas eu gosto porque parece livro de autoajuda, pô. É muito massa, irmão. Você lê ali, meu amigo, parece E que você ele tá só lendo... lê autoajuda. Parece que você tá lendo um JJ. O negócio assim, Sabedoria na veia. sabe? Na verdade, quando você lê JJ, parece que você tá lendo Provérbios. Vamos deixar assim. Acho que ele mais pegou a claro, porque inspiraçãozinha dali, né? eu acho incrível que é um livro muito antigo, mas que fala de coisa muito atual. Aí fica lendo assim, caramba, como é que nesse tempo o cara já pensava desse jeito, sendo que hoje funciona o mesmo pensamento. Porque a Bíblia tem uma interpretação sistemática, né? É um livro Pode explicar milenar. melhor isso daí? Explica aí. Não, porque ao longo das gerações, por exemplo, não é que a Bíblia mude, mas que ela é adaptável para cada geração, Uhum. entendeu? Em resumo, os princípios. Princípios princípios. são imutáveis. Entendeu? Por exemplo, vamos lá. Se roubar é errado, independente da época, Vai ser. vai ser errado. Entendeu? Então, se você tem um princípio de que... Não consigo pensar em um assim no momento, mas em Provérbios... No começo do Provérbio tem falando sobre com quem você anda, as amizades que você faz, porque tem uma parte que é o capítulo 3 de Provérbios, que fala ali sobre as amizades, né? Eu vou colocar em minhas palavras, porque eu não lembro do que exatamente está escrito, mas no sentido é o seguinte, de que para você não andar com pessoas que te chamam para fazer coisas erradas, que dizem que roubar outra pessoa vai ser melhor, enganar ela, porque dessa forma vamos ter muito lucro, retorno, assim, assado. Então, tem isso dizendo na Bíblia, em Provérbios ali, a partir do capítulo 3, se eu não me engano. Então, tem várias partes da Bíblia em Provérbios. Numa parte de Provérbios vai ter cada versículo é um aprendizado próprio. Um versículo próprio. Cada versículo é um negócio próprio. Que se você começar a entender aquilo ali, faz toda a diferença na sua vida. A gente falando sobre provérbios, sobre forma de pensar e tudo mais, entra na parte da mentalidade. Vocês estavam falando, e principalmente a Gabi estava falando da questão dos pais, né? Que você trabalha hoje, você quer você não acha justo, né? Não, vamos dizer assim, honrar o que os seus pais fizeram por você. E a gente sabe que, às vezes, os nossos pais, quer queira que não, acabam entrando em um comodismo. Eles começaram a vida toda trabalhando ali CLT e eles não tiveram interesse de mudar e não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a mudar de CLT, ninguém é obrigado a sair da sua faculdade e cada um segue seu caminho. Só que a gente começa a empreender, a gente tem essa visão mais ampla que percebe que, às vezes, quando a gente está trabalhando para alguém, a gente está se limitando e a gente tem um potencial muito grande que a gente consegue ter esse potencial explorado quando a gente tem o nosso próprio negócio. Então, entra a questão de que tem uma diferença da nossa geração para a geração dos nossos pais, para a geração dos nossos avós. Qual vocês acham que é a maior diferença de mentalidade entre a geração de vocês para a geração dos seus pais e avós? Assim, eu não diria tanto assim por geração, porque, por exemplo, tem muita gente que é da idade dos meus pais e nasceu com mente de empreendedor, né? Eu acho que isso vem muito de pessoa para pessoa. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso a informações que eles não tinham antes. Por exemplo, para mim hoje é muito fácil acreditar que o meu negócio vai dar certo, porque eu vi que para muitas pessoas deu certo. Entendeu? Porque eu vejo todos os dias que tem pessoas na minha área que estão se dando muito bem. Então, eu acho que o que muda muito de geração para geração é a quantidade de conteúdos, a quantidade de experiências que a gente vê, sabe? No dia a dia das pessoas. Eu acho que eu concordo com ela. Porque, assim, você tem que primeiro fazer uma divisão disso aí. Por exemplo, poxa, qual a diferença da geração atual para a geração antigas? Colocando dessa maneira. A mentalidade, nem todo mundo vai ser empreendedor. Entendeu? Cada um vai ter o seu chamado, vai ter seu objetivo ali na vida.
E quando você resolve empreender, pode ser como eu tinha falado anteriormente, pode ser por necessidade que você começa a empreender, dá certo e vai-se embora. Ou se não, pode ser também que você viu ali que, poxa, meu caminho não é trabalhar para os outros, meu caminho é empreender para mim, empreender e tocar o meu negócio e fazer as coisas dar certo da minha maneira. E tá tudo certo. Só que eu acho que o ponto-chave, o ponto virada dessa geração atual para a geração anterior é justamente o excesso de informação. O acesso fácil à informação. Porque, pô, eu consigo me conectar com pessoas que estão em São Paulo. Consigo me conectar com pessoas que estão no outro lado do mundo. Consigo conversar com pessoas, aprender coisa de especialistas gratuitamente na internet. Até vender mesmo. Você não precisa estar em um lugar para você vender. Exatamente. Então, poxa, se eu consigo acompanhar conteúdo no YouTube, irmão. Isso aqui mesmo indo pro YouTube, que vai pro YouTube, um podcast desse, uma pessoa pode simplesmente assistir, olhar assim e ver, poxa, realmente, entender alguma coisa aqui que faz uma virada de chave e ela começa a mudar toda a jornada dela. Eu comecei assim, eu assisti um vídeo no... Sabe quando você tá meio bad, meio tristão, assim, meio pra baixo, você... Vou colocar motivacional no YouTube. Você bota um vídeo motivacional no YouTube, aí eu lembro que eu fiz isso, acho que foi no finalzinho de 2019, fiz isso aí eu coloquei um motivacional no YouTube do Thiago Fonseca. Um vídeo motivacional do Thiago Fonseca, ele falando de empreendedorismo. O Thiago Fonseca é o cara do Canal Boom, né? Que era do Canal Boom. É, o Morenão. Esse aí mesmo. Aí coloquei o vídeo do Thiago Fonseca. Sabe aquele xalá de Deus, aquele virada de chave que dá? Aí eu comecei a acompanhar conteúdo nessa área de empreendedorismo. Assim foi. E a minha jornada veio daí. Eu acho que a virada de chave veio daí. Que eu comecei a estudar, a pesquisar mais. Então, quando entendemos que temos acesso mais fácil, essa geração, a conteúdo, a pessoas, a informação, fica mais fácil empreender. Imagina, anos atrás, uma pessoa abre uma empresa, não sabe como é que faz, enfim, não sabe gerir. Hoje em dia, se você quiser aprender a gerir, você bota no YouTube, você tem uns vídeos lá ensinando. Ensinando o que é um DRE, ensinando o que é um DAS, como abrir um MEI, como fazer um imposto, como calcular o que é fluxo de caixa. Então, o que você pesquisar no YouTube hoje em dia sobre empreendedorismo, você vai encontrar. Agora, tem um porém de tudo isso. É que como tem muita informação na internet, você tem que saber procurar a informação certa. Porque tem informações que pode parecer que são ótimas, só que na realidade não funciona. Então, quando nos conectamos, ou seja, começamos a consumir conteúdo certo, podcast certo, acompanhar pessoas certas, isso faz toda a diferença na nossa jornada, porque vai dando novas ideias, novos insights, e isso muda todo o jogo. Então, acho que a diferença das gerações não é questão de mentalidade, é questão de acesso à informação. Porque pode ter uma pessoa lá atrás que teve sim uma mentalidade empreendedora, montou uma empresa, deu certo e alavancou. Vamos dar de exemplo aqui, na região tem o Coringa. Para montar uma empresa dessa tem que ter uma mentalidade empreendedora, tem que ter esse feeling empreendedor. Entendeu? Então, não é que todo mundo vai ter esse feeling empreendedor, vai ter essa mentalidade empreendedora, mas que hoje em dia é mais fácil empreender. Por quê? Você consegue capacitação pelo Sebrae. Você consegue consultoria com subsídio pro Sebrae. Para quem não sabe, se você tiver um MEI no Sebrae e você não tiver nenhum ano de MEI ainda, você consegue um subsídio de 90% em consultoria no Sebrae. E se você já tiver MEI aberto, já você consegue consultoria com 70%. O Sebrae paga 70% da consultoria para você. Que massa. Muita gente não sabe. Eu tô com consultoria de... Eu tenho um MEI e não sabia. Eu tô com consultoria financeira. O valor da consultoria é R$1.800, eu paguei 180. E ainda posso pegar mais 3 consultorias. Tem um prazinho aí. Entendeu? Então, são coisas que a pessoa ela não tem o conhecimento. E como é que você faz para ter o conhecimento? Achei uma coisa, quando eu tava no começo, na jornada, e ainda mais quem quer empreender, quem quer começar, quem tá querendo trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro, muitas vezes se pergunta, poxa, como é que eu faço para cobrar o meu serviço? Quais são os ferramentas que eu tenho que comprar para poder começar a trabalhar na minha casa, que é manutenção? Aí você me pergunta, poxa, quanto é que eu vou comprar isso aqui? Não sei. E aí? Quais são as ferramentas que eu tenho que comprar? Onde é que eu compro essas ferramentas? Então tem muita informação que a pessoa, quando está começando, não sabe. Por isso é importante você fazer uma capacitação. Muitas vezes você trabalhar em uma empresa onde está na área que você quer atuar, porque tendo naquela área, você vai conseguir sim aprender. Por isso que eu resolvi trabalhar na assistência. Já vai ter uma base, né? Exatamente. Porque qual é a melhor forma de você aprender coisas hoje em dia? Diga aí, Felipe, o que você acha? Prática. Exatamente. E qual a melhor forma de fazer as coisas na prática?
Fazendo. Trabalha pros outros, irmão. Trabalha pros outros, irmão. Porque você trabalha, você ganha e aprende. Então, uma coisa que eu não sei, não foi que eu ouvi, só que uma coisa que faz muito sentido pra mim é o seguinte: o tempo que você tem que passar na empresa, você está na empresa pra trabalhar. Enquanto você estiver aprendendo, ganhando, você permanece na empresa. Agora, a partir do momento que você não consegue mais aprender algo, ou não faz mais sentido estar ali, só pelo dinheiro, então não é mais o momento de você ficar naquela Foi no empresa. livro do 1000 ao Milhão, do Thiago Negro. Deve ter sido. Foi. Só que eu não li esse livro. Esse daqui. Eu não cheguei a ler esse livro, mas eu não sei se foi ele que falou, eu sei que eu vi isso em algum canto. Então, quando você está no momento em que você está na empresa, você está aprendendo, você está ganhando, sensacional. Agora, a partir do momento que você está na empresa só por ganhar dinheiro, só por estar recebendo e não tem um propósito ali, então, cara, acho que está no momento de você seguir o barco, tocar o barco. Exatamente. Teve uns pontos que você falou que eu achei bem interessante de... Quando você vai criar uma empresa, você pode fazer tudo, é só você pesquisar na internet. E eu acho que é aí que a gente consegue monetizar também serviços. Por quê? Você, hoje em dia, você sabe programar? Não. Mas se você estudar, você vai conseguir? Sim. Se você precisar de um site, você vai estudar 3 meses para fazer ou vai pedir para eu fazer que eu já sei? Eu vou pedir pra você, que você já sabe. Entendeu? Então, a gente consegue aprender qualquer coisa e consegue fazer qualquer coisa, mas a questão é o tempo. Se a gente não tem tempo da gente passar 3, 4 meses, 5 meses estudando alguma coisa para fazer, a gente vai pedir para contratar o serviço de alguém que já sabe. Então, a gente literalmente pode puxar o serviço de qualquer coisa. Se uma pessoa quer fazer uma coisa e ela não tem tempo de aprender isso, a gente pode vender nosso serviço numa boa. Outro ponto que eu anotei aqui sobre o Davidson, que ele tinha falado, é a questão da parte de venda também, né? Porque, assim, quando você vende... Na verdade, foi a Gabi que tinha falado essa parte. Quando você bota para vender alguma coisa relacionada ao digital, a gente tem uma amplitude muito grande. Porque, exemplo, vamos dizer que o Davidson, ele conserta impressoras, certo? Conserta impressoras. Você vai ter um limite. Sim. Porque se você... Eita, caramba, hoje eu peguei 3 impressoras para consertar, muito bom. Eita, hoje eu peguei 100 impressoras para consertar, me lasquei. Mas eu me lasquei bom. Você vai consertar, mas tipo, você tem 100 impressoras. Quando você faz um serviço, você presta um serviço que você não depende necessariamente da sua pessoa física estar ali no momento, você tem uma escalabilidade do caramba, pô. Escala, esse é o segredo. Você tá vendendo ali, eu tô vendendo... que nem eu dei o exemplo no podcast que tava aqui com os meninos da iTrend. Você está vendendo um infoproduto, você pode vender quantos quiser, você pode estar dormindo que está ali vendendo, não está dependendo de você. Então, a parte, o pró e o contra do negócio físico, eu acredito que o negócio físico deixa a pessoa assim mais confortável. Um exemplo, eu vou na sua loja, eu me sinto confortável que eu estou ali em um ambiente, eu sei que é uma coisa séria, que eu posso confiar, mas o contra é que se você está sozinho, não tem uma equipe, acaba que sendo ruim, né? Que se vir muitas demandas, você vai ter que, às vezes, delegar a função. Então... Eu vou dar uns passos atrás agora, para a gente entrar em uma outra pergunta. Acredito que todo mundo aqui tem um negócio que está começando recentemente, né? Não tem, acho que anos. Faz quanto tempo, Gabi, que você está engajada mesmo no seu negócio? Acho que vai fazer 1 ano e meio. 1 ano e meio. No começo de vocês se sentiram que estavam prontos para começar? Como foi que vocês enfrentaram a dificuldade do começo? Porque às vezes dá a cara no começo para você falar, agora eu tô fazendo isso. Chegar, pegar uma história, gravar uma história, galera, eu tô fazendo isso, quem quiser pode me chamar que eu tô pronto. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque depois que você pega um cliente, outro cliente, você já vai dando aquela confiança, ficando aquela confiança, poxa, eu fiz esse trabalho aqui, fiz esse trabalho aqui, vai tendo aquela confiança a mais. Mas no começo... é mais complicado dar a cara. Como é que vocês enfrentaram esse medo de dar a cara ou essa insegurança de dar a cara no início? Assim, hoje eu posso falar que eu não me sinto pronta para nada novo, sabe? Porque não é pronta, mas, por exemplo, sempre tem um frio na barriga. Independente, pode ser algo que eu faço todo dia. Sempre que chegar um cliente novo, aparecer uma nova oportunidade, eu vou sentir um frio na barriga. Pelo menos agora é como eu me sinto. Mas no início foi, tipo, muito, muito difícil. Porque, por exemplo, na minha área, quando você não tem muita experiência, acho que todas as áreas, né? Mas quando você não tem experiência, você tem que dar a cara a tapa e dizer que você sabe. Mesmo que você não saiba o suficientemente daquilo, você tem que dar um jeito. Entendeu? Então, sempre foi isso que eu fiz. Eu podia não saber de tudo, mas eu dava um jeito de aprender. Entendeu? Tipo, fulana faz isso aqui pra mim, faz uma arte. Aí eu não sei fazer arte, mas eu ia lá e arrumava um jeito de fazer. Gabi, eu preciso que você monte um roteiro. Pronto, eu não sou a rainha das copies, mas eu vou aprender. E foi assim que eu iniciei.
tipo, indo. Mesmo eu achando que eu não era capaz, eu tinha isso na minha cabeça. Tipo, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir isso? Meu Deus do céu, Gabriele, não se vê. Só que eu ficava, não, se eu não começar agora, eu não vou começar nunca. Se eu esperar ficar pronta pra fazer qualquer coisa na minha vida, eu não vou fazer nada. Então, foi aí que eu, tipo, não, pelo amor de Deus, Gabriele, muda esse tipo de visão, que não é o certo. Então, ainda hoje em dia, eu me deparo com muitas situações. Por exemplo, essa cliente que eu tenho agora, com a agência que eu faço parte, é a Larissa. Eu nunca tinha trabalhado para uma empresa de moda. Mesmo gostando muito de moda, eu nunca tinha trabalhado para uma empresa de moda. Então, para mim, foi um novo desafio. Só que foi um desafio que eu amei. Porque mesmo que eu nunca tenha tido essa experiência de trabalhar, eu resolvi ter outra mentalidade. Entendeu? Eu não penso, tipo, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer. Não, o meu pensamento não é esse. O meu pensamento é, meu Deus, uma nova oportunidade para eu aprender. Isso aqui é incrível, muito obrigado, meu Deus. Esse é o meu tipo de pensamento. Quando eu olho para as coisas que eu imagino que eu não vou conseguir, eu não tenho mais essa visão de que eu não posso. Na verdade, eu já penso logo como eu vou aprender, o que eu posso tirar daquilo. Entendeu? Eu não me acho que eu não sou capaz. Eu só vejo que eu tenho que me esforçar um pouquinho mais para conseguir. Mesmo que eu saiba que eu vou errar durante o processo, aí tudo vem de uma mentalidade. Porque você tem que saber ouvir que você tá errado, você tem que saber ter paciência com você mesmo, para quando você errar, quando a pessoa disser, você errou nisso, você dizer, realmente, eu errei, você me perdoa, vou tentar fazer isso aqui novamente, aí você me diz se tá ficando do seu agrado, e assim vai. Isso, às vezes, mexe um pouquinho com o nosso ego, né? Pelo menos pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo perfeito. Então, quando eu faço uma coisa, meu Deus do céu, quando eu erro algo, minha gente, pra mim é o fim. Errar qualquer coisa, mas quando eu erro, eu tô trabalhando nisso, né? De ter que ouvir a repreensão e entender que é um processo, que todo mundo erra, mas a gente vai caminhando para acertar. Você falando isso, parecia que tava vendo a frase assim em você. Não sei se vocês já ouviram aquela frase que é Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? É praticamente isso. É muito, muito loucura. Praticamente tudo que você tava falando só vinha essa frase na mente. Como é que foi sua história, Davidson? Como é que você conseguiu lidar com esse começo? Cara, acho que tudo o que eu falei inteiramente envolve isso aí. Mas acho que o principal fato foi... Sabe quando você vê que é o momento certo pra você fazer aquilo? O momento certo. Quando você sente quando é o momento certo de fazer alguma coisa, irmão. Você sente, é aquela questão, aquele negócio dentro de você que fica falando, rapaz, é agora, vai-se embora, vai, cuide. Entendeu? Nesse sentido. Por quê? Cara, eu parei e olhei assim, poxa, eu tenho 22 anos, não tenho família, não tenho casa própria, no caso assim, tenho casa própria assim, mas moro com meus pais ainda, minha mãe, enfim. E o que é que eu tenho a perder agora? Eu não tô na empresa agora. O máximo que pode perder aí é o nome sujar um pouco aí, depois o cara vai lá e limpa. Entendeu? Tipo, quando você vai olhar, poxa, eu tenho 22 anos, não tenho um compromisso, digamos, de sustentar uma casa, sustentar uma família, não tenho um filho, então, poxa, acho que esse é um momento ideal para eu empreender, para eu arriscar, porque quando você vai na sua vida, você tem as fases de risco. Quanto mais jovem, mais risco você tem que correr. Por quê? Porque, poxa, quando você começar a ficar com seus 25 não, digamos, seus 30 anos pra lá, provavelmente você vai ter uma família, vai ter filho, vai ter que cuidar de casa, vai ter responsabilidades que você não pode falhar. Então, pra você tomar uma decisão de risco nesse momento, é delicado. Você pensa muitas vezes mais, porque não é apenas você, é a sua esposa, é os seus filhos. Então, é mais delicado você tomar essa decisão. Então, justamente quando eu entendi a fase que eu estava... Só fiz uma análise. Poxa, eu já tenho o conhecimento necessário, já aprendi muita coisa. Tanto na empresa que eu estava trabalhando, aprendi muita coisa. Tanto nos conteúdos que eu sempre consumo, que é geralmente podcast de negócios, livro de autoajuda, de empreendedorismo. Enfim, esse tipo de conteúdo, cara, você vai ouvindo podcast, a melhor coisa é você ouvir podcast. Melhor coisa, porque você aprende muita coisa. Você tem uma experiência de ver duas pessoas de alta capacidade, digamos, um que eu gosto de ouvir muito é Jojota, ali, o livro dele ali. Então, quando você começa a ouvir podcast, começa a ver vídeo no YouTube, você vai vendo conteúdo dessas pessoal, você vai aprendendo coisas.
E essas coisas que você vai aprendendo, vai ficando ali. É tipo, poxa, vai guardando ali. E a vivência mesmo vai te preparando. Então chega um momento que você, poxa, eu tenho o conhecimento necessário agora, eu tô numa fase de vida que eu não tenho nada a perder, que o momento é esse. Você vai-se embora. E volta para aquela questão da convicção, da certeza, de ter Deus na frente e tudo mais. E eu ia falar um negócio, até que a Gabi comentou um negócio que a Gabi falou, só que eu esqueci. Mas é basicamente isso. Vocês, como jovens também, acho que às vezes vocês enfrentam dias difíceis, vamos dizer assim. Quando eu falo dias difíceis, é aquele dia que você acorda e que não quer fazer nada. Você simplesmente fala, poxa, hoje eu não tô no dia, velho. Então, vocês têm alguma rotina ou algum hábito ou hábitos que vocês falam, poxa, quando eu faço isso toda manhã, eu fico mais produtivo. Quando eu começo desse jeito, eu consigo ter um dia melhor. Ou quando eu sigo essa rotina daqui, ou esse cronograma daqui, eu consigo ter mais sucesso naquilo que eu quero fazer dentro do meu dia. Então, vocês seguem algum ritual, vamos dizer assim, algum ritual, alguma rotina para vocês realmente conseguirem ser produtivos, mesmo nos dias que são ruins ou não? Eu consigo, tipo, nem sempre, ó, eu não sou muito boa assim com rotina não, sabe? Mas eu vejo quando eu tô começando a procrastinar. Então, a primeira coisa que eu faço é me conectar mais com Deus, porque eu acho que ajuda muito a gente não sei, eu me torno um ser humano melhor quando eu estou lendo a Bíblia, então, consequentemente, eu trabalho melhor. Mas eu sempre começo fazendo primeiro o devocional e paro de ver besteira. Pra mim é essencial. Quando eu vejo que tô assistindo muito TikTok ou muita série ou algo assim, tipo... Não é que eu tenho tempo de ver, mas, por exemplo, às vezes no almoço, ao invés de eu, sei lá, simplesmente ficar sem consumir nada, porque minha mente já tá cheia, eu vou e assisto uma série. Ou, se não, qualquer pausazinha eu vou e vejo TikTok. Então, eu começo a parar de fazer isso. Aí eu já vou para o Spotify e coloco lá um podcast que eu gosto. Aí vou escutar, às vezes, um vídeo no YouTube sobre alguma dica que eu tô precisando. Então, eu sempre busco colocar na minha mente coisas que realmente vão me fazer aprender algo de valor e não besteira. E quando você começa isso é normal. Quando você começa a estar perto de pessoas que entendem mais sobre negócios, pessoas que estão ali para motivar, consequentemente, você fica motivado. Então, quando eu preciso dessa motivação, eu vou atrás de pessoas que já conseguiram o que eu quero. E assim vai. Interessante. Daqui a pouco a gente vai entrar também nessa parte que você falou. Quando eu preciso de motivação, eu vou atrás de pessoas que já conseguiram o que eu quero. Daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo nisso quando falar de network, né? Que vai ser uma parte bem... Acho que é uma das partes do ápice daqui desse episódio, né? Porque é uma das partes, querendo ou não, mais importantes e que todo episódio eu sempre faço questão de colocar no roteiro essa parte, porque é sempre bom você ver... O Davidson chegou, ele conseguiu conhecer umas pessoas através do jeitinho dele, ele fez e conheceu essas pessoas. A Gabi conheceu essas pessoas de outro jeitinho. Às vezes tem um network que você faz que é muito aleatório, você nem imagina que vai conhecer tal pessoa e no dia você conhece uma pessoa, caramba, essa pessoa mudou a minha história todinha. Eu tenho uma história boa pra contar disso aí. Fala por enquanto, Davidson, da pergunta que eu tinha feito sobre os hábitos e rotina, antes de a gente entrar na parte do network. Claro, a questão de rotina... cada um tem a sua rotina. Primeiro, cada um tem que encontrar o que você faz que faz o seu dia ser melhor. Uma coisa que eu já fiz que eu acho que faz diferença se você fica o dia mais disposto, é você treinar de manhã. Você correr de manhã, praticar algum tipo de exercício de manhã. Você percebe quando você faz e quando você não faz, você percebe que tem a diferença. Você fica um dia mais energizado, você fica um dia... Tem mais energia para aquele dia. Tipo, você começa o dia gastando energia, você tem um dia mais energia no final. É um negócio meio sem lógica, mas realmente sem lógica assim, nesse linha de pensamento, mas que no final faz sentido porque quando você pratica exercício, o seu corpo libera algumas substâncias que faz o seu dia ser melhor. Isso aí a gente para questão de tem que estudar lá para saber o que eu não sei o certo não, mas sei que é isso. Então, quando você acorda cedo, se você pode ter uma prática de ler a Bíblia, de orar de manhã, ok, você pode ter uma prática de acordar cedo e fazer uma caminhada, fazer uma corrida, ir pra academia, treinar aquela esteira em casa, enfim. Uma coisa que eu digo de certeza, quando você se movimenta de manhã, acordar cedo e se movimenta, isso deixa o seu dia melhor. Agora, se você, acordar, dormir até tarde, acordar tarde, e acordar, se levantou, trocou de roupa, tomou banho, trocou de roupa, foi trabalhar, às vezes o dia não
rende tanto quanto deveria. E muitas vezes você fica mais cansado do que pensa, hoje foi dormir a noite toda, tô cansado, rapaz, então que negócio de doido, né? Então, acho que a rotina, cada um tem que encontrar a sua, mas que acho que algo que eu tenho, bem dizer, 99,9% de certeza, é que você praticar algum tipo de exercício de manhã ajuda você a ter um dia melhor. Eu até me cobro isso aí também, porque eu não tô praticando não, mas eu já pratiquei já e eu sei que é bom. Justo, mas é realmente muito boa a sensação. Às vezes, quando eu gosto de pedalar, de manhã, correr eu não consigo mais por causa do meu joelho. Infelizmente, não consigo correr mais. Séria mesmo. Eu fiz fisioterapia por um tempo, aí teve que parar, né? Parei, na verdade, a opção minha. Parei. Mas Já eu era não triatlo, consigo, né, irmão? eu não consigo Triatlo já correr. era, né? Eu consigo, só que eu fico, tipo, se eu correr, eu passo 2, 3 dias com o joelho inchado. Aí não dá, por enquanto. Vou ver futuramente, porque eu gosto muito de correr. Mas realmente, você acorda, caramba, que preguiça, eu não vou correr de jeito nenhum hoje. Aí você se levanta, não, vou correr. Aí corre, quando você volta, você fica só pensando, meu irmão, que bom que eu fui E correr. bati o Que coisa RP boa. nesse dia. Exatamente. É bom demais. Então, só complementando essa questão de correr, quando você corre de madrugada, tipo, eu já corria o quê? 4h30 da manhã eu não tava pra correr. Você corre, começa a correr, aí o sangue vai esquentando, aí vem aquela fresquinha da manhã, aquele ar fresco bom da manhã, demais. aí o sol nascendo, as nuvens lilás, o negócio... Correr na chuva é os muito passarinhos bom, pô. cantando. Eu também. Coisa Fazer de pedal na cinema. chuva, meu irmão, é massa Coisa de demais. cinema. É, Nossa, eu lembro muito... Essa conversa sobre corrida de manhã lembrou muito tempo que eu tava servindo. O que Davidson falou, cara, eu não sei como é que quando eu canso, acaba que eu tenho um dia mais produtivo. Tem 2 frases que eu lembrei que a gente usava muito lá no Exército, que era a primeira... Essa daqui era... Pra descansar a mente é preciso cansar o corpo. Tipo, a gente fazia umas atividades sugadas pra caramba. E a outra frase que o sargento falava pra gente quando a gente ia fazer marcha, tipo marcha de 16, de 12 quilômetros, a gente botava as mochilas nas costas e ia com a mochila pesadona, né? Fazer a marcha. Aí ele falava, cada um vai carregar o peso do seu conforto. Tipo, era uma frase que de início parecia muito... uma frasezinha sentido, qualquer. Né? Mas depois você para analisar, realmente, cada um carrega o peso do seu conforto. E não é só sobre a mochila que você tá carregando. Porque, por exemplo, você ia fazer uma marcha de 16 km, a gente saía coisa de 2 da manhã, 3 da manhã e voltava só 7 da manhã depois da marcha. Aí... Você quer passar a noite mais confortável? Bota o lençol, mas vai pesar mais na mochila. Você quer passar uma noite que os mosquitos não venham até você? Bote um... Como é o nome do... aerosol, não sei se SBP. não, pô, SBP na pele? Ah, Você- na você pele, falou- eu sei. Você falou Não, mosquito, irmão. Eu Então, sei o nome, ele mas falou não mosquito, tô não sabia que era na lembrada. pele. Enfim, Repelente. repelente. Você quer... Quanto mais mosquito. confortável você quer ficar, SBP, botar o SBP aqui, ó. Você não especificou que é na pele, irmão. Você Mas, falou enfim. que é um mosquito. Mosquito é o quê? SBP, né? Mata, né? Mas o que ele queria dizer era exatamente isso, de tipo... Se você quer ficar confortável, você vai ter que trazer coisas na sua vida para ficar confortável, mas isso vai pesar muito depois. À medida que você vai querendo ficar confortável, vai pesar muito. Então, acaba que também relacionando com a nossa vida. Imagina só, a Gabi falando das séries, do TikTok. Ela queria ficar confortável. Vai ficar confortável, mas depois não vai pesar? Sim. Você vai ficar, poxa, eu botei isso tudo, eu passei o dia todinho vendo TikTok, o dia todinho Não fiz o que assistindo deveria série. fazer. Pesou. Não aprendi. Cara, uma Pesou. coisa que eu tava pensando esses dias aí que eu acho animal é o seguinte. Não existe liberdade. Tá ligado? Ninguém nunca é livre. Sabe por que não existe liberdade? Porque imagina, poxa, se eu faço o que eu quero, eu vou ser refém do que eu quero. Por exemplo, poxa, eu não quero fazer nada não, vou ficar só no TikTok. Vou ficar só no Instagram. Pô, eu vou ser refém daquilo. Digamos que uma pessoa, ela bebe, eu bebo, mas eu não sou viciado não, eu paro quando eu quiser. Ele manda em mim, aí quando você vê, quando ele para da abstinência, não consegue parar. O corpo já Então, sente. não existe liberdade. Pelo contrário, até mesmo quando você é restrito da liberdade, você se sente mais livre do que se você tivesse livre. É muito um paradoxo, muito contrário, né? Mas quando você coloca assim em prática, porque, por exemplo, quando você segue regras, você consegue se sentir melhor do que simplesmente você não tem nenhuma regra para seguir e ficar à deriva. Você não sabe o que fazer. E aí, eu vou fazer o que da minha vida agora que não sei o que fazer? Então, isso muitas vezes, por você não saber o que fazer, não saber que caminho seguir, não saber só deixar as coisas acontecerem sem ter um porquê, um pra quê, você perde o propósito. E isso pode gerar uma depressão, uma ansiedade. Entendeu? Então, quando você tem claro o que você faz, o que quer fazer, o que caminho quer seguir, quando você tem claro quais são as regras que você tem que seguir, então fica mais fácil seguir o caminho. Porque tem regras. Então, se eu chegar aqui, eu tenho que fazer isso, isso, isso.
tem um processo, tem regras. Então, eu sei onde eu vou chegar, eu sei o que é que tem que fazer pra chegar lá. E o conforto é não ter regras, né? Conforto é não ter regras, exato. Entendeu? Tudo isso também só me lembra só questão de regras, de conforto. Não tem como a pessoa não associar ao militarismo, né? Porque militarismo é cheio de regra. É sem conforto. É só isso. E eu lembro que eu servi ano passado, né? E, poxa, depois que eu servi, ficou aquele sentimento, querendo ou não, de um vazio. Porque você passa 9 meses dentro, você não é mais Felipe, você é um número lá dentro, você meio que nasce novamente, você, tipo, ninguém te chama pelo nome. Nova identidade. Ninguém te chama pelo nome, você é uma nova pessoa lá dentro. Então, você é cheio de regras, você tem que fazer as coisas que tá prevista, você não pode... Coisas simples como deixar uma barba crescer, você não pode. Você não pode deixar cabelo crescer. Qualquer coisa que você fizer errado, você vai ser punido. E depois que termina, eu acho que quanto mais a experiência é uma experiência, assim, marcante, mais você lembra dela. Por exemplo, a gente foi em Maceió, no batalhão de Maceió, que a nossa instrução de tiro foi lá. Poxa, foi o dia que eu lembro de cada detalhe do dia, pô. Que é... muita coisa eu não posso contar, né? Eu não posso contar algumas coisas. Mas enfim, foi um dia muito marcante. E acaba que é interessante as regras, mas talvez a gente pense, poxa, mas se eu tô empreendendo, quais regras eu vou ter que seguir se eu tô mandando em tudo? A regra é pro seu sucesso, né? A regra é você mesmo que... Porque, olha só que loucura. Uma coisa que eu penso sempre. Vamos dizer, Gabi, que você tem... que você marcou com uma cliente de 9 da manhã. Você não vai provavelmente atrasar para essa cliente de 9 da manhã. Você vai lá, acordou, se arrumou mais cedo, vai ficar toda pronta e vai chegar lá 9 horas da manhã. Correto, Gabi? Exato. Correto. Agora imagina só, que 9 horas da manhã você falou, caramba, 9 horas da manhã eu vou renovar aqui o funil da minha empresa, eu vou fazer uma coisa nova aqui, vou tentar bolar um processo novo. Aí você... olha assim, horário, 8h50, não, às 9h30 eu começo. Aí chega 9h30, não, às 10 horas, daqui a pouquinho começa. Aí fica procrastinando na coisa que é pra você. Então, se você não coloca regra na sua própria empresa, você vai colocar regra em quê? Acredita que eu tava pirando nesses negócios um tempo atrás? Todo mundo pira. Não, porque pensa assim, bicho, como é que eu tenho a capacidade de cumprir uma palavra que eu dou pra outra pessoa e não tenho a capacidade de cumprir a palavra que eu dou pra mim mesmo? Então, exatamente isso. É muito contraditório, porque, por exemplo, se eu marco uma coisa com você, Felipe, fala, Felipe, vamos se encontrar tal dia, vamos fazer tal coisa. E tal dia, tal horário, até antes do horário eu tô lá pra fazer aquele negócio que eu marquei com o Felipe. Só que quando eu marco pra mim mesmo, tipo, você vai acordar 4h30 da manhã, você vai se levantar e vai correr 5 km. Eu não vou. Entendeu? Então, tipo, é muito... É um negócio que Se você tem que... fosse valendo milzinho. É um negócio... Se fosse valendo milzinho, Mas da saúde eu não quero, não. É um negócio que você... Não é a curto prazo, né? É um negócio muito contraditório, que você tem que realmente parar, realmente entender, poxa, por que isso acontece? Eu acho um livro muito bom que você pode ler, que ajuda um pouco você se auto-perguntar, saber se perguntar. Será que ele não leu ainda? Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Aquele do... Eu sei, tô ligado. Eu esqueci o nome, T-Revier, não, Revier é o outro, é muito milionário. Eu esqueci o nome do autor, mas é Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Acho que isso aí ajuda muito você a entender que o que as pessoas falam da sua vida não importa. Em certo sentido. E também ajuda você a entender, poxa, aquilo tem um tal de panda da desilusão lá, meu irmão, que só fala a verdade na tua cara. A verdade que você precisa ouvir. Tem um negócio muito massa nesse livro, que você pode ler. E acho que uns 2 livros, o primeiro livro que eu li nessa minha jornada aí, foi Mente Milionária e Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Que a Sutil Arte de Ligar o Foda-se me ajudou a saber me auto-perguntar, a saber realmente viver a vida. Então, acho que é um livro muito bom que você pode estar lendo. Entendeu? Mas vamos continuar a pergunta aí. Acho que outro livro que eu posso indicar pra você também, que vai te ajudar na questão de disciplina, é do David Goggins. Nada pode me parar. Meu irmão, a história do cara é simplesmente... Poxa, o cara saiu de um obeso para o único cara que fez praticamente todos os cursos de forças especiais dos Estados Unidos. Ele teve uma prova que eu acho muito interessante essa história, que ele foi participar de uma prova que era uma ultramaratona. As equipes são de 4 pessoas. Funciona da seguinte maneira, essa corrida. Vamos dizer que tá eu, você, Gabi e outra pessoa, Jean. A gente corre, eu corro a minha parte, depois eu descanso, você entra. Tu descansa, ela entra. Tu descansa, ele entra. E assim vai. Quem correr mais, ganha a prova. E ele sozinho, ele ganhou a prova. A equipe dele foi ele. E ele chegou e ganhou essa prova, pô. Contra 4 pessoas. Todas as equipes tinham 4 pessoas, ele foi sozinho e conseguiu ganhar a prova. Então, a história do David Goggins é muito, muito cheia de disciplina, muito cheia de perdas também. De um problema familiar muito grande.
pai dele era complicado pra caramba, a mãe dele também era complicada, mas pelo menos ela queria proteger ele. Enfim, é muito trauma que ele viveu e ele conseguiu transformar esse trauma em uma coisa boa, né? E às vezes a pessoa acaba que querendo ou não, acho que é muito difícil quando você tem um trauma e você realmente conseguir transformar em uma coisa boa. Às vezes a gente se sente parado, né? Poxa, aconteceu isso, eu não sei como é que eu vou fazer mais. E simplesmente fica estagnado. Então acho que a partir do momento que consegue transformar... Nossa, vai ser muito... Talvez vocês discordem do que eu vou falar, mas eu acredito que o amor deixa as coisas mais leve, mas o ódio, ele consegue mover mais coisas. Verdade. Quando você tá com raiva, você consegue fazer mais do que A quando você questão é gosta. você saber direcionar a energia. Se você tem raiva de alguma coisa, você tem que direcionar esse ódio para algo produtivo e não para algo maléfico, digamos assim. E eu lembrei o que eu ia falar que ela tinha falado. Pode falar. Que é sobre o medo. O medo do novo. Então, uma coisa interessante do medo novo é que tudo, não importa o que você faça, tudo que de novo que você não tem nenhum conhecimento, que você nunca vivenciou, que você tá vendo aquilo ou fazendo aquilo pela primeira vez, você sempre vai se sentir nervoso. Você sempre vai se sentir inseguro. Não importa. Então, acho que nesses momentos, a pessoa tem que fazer o quê? Primeiro entender, poxa, pode ser que eu não saiba. Na verdade, tem que fazer uma auto-reflexão. Porque, digamos, vou fazer algo novo, um cliente novo, só que, poxa, o que esse cliente novo quer, eu já faço? Eu já sei fazer, já. Poxa, eu não tenho para que eu ficar nervoso. Esse cliente novo, poxa, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, mas que já tem uma base, mas que eu posso aprender a fazer. Enfim, você vai analisar a situação e, logicamente, e pensar, poxa, eu consigo fazer isso. Poxa, eu consigo aprender a fazer isso. Poxa, eu consigo ajudar essa pessoa. Então, muitas vezes, você realmente parar e pensar, poxa, velho, eu tô nervoso por fazer algo que eu nunca fiz, mas eu tenho essa capacidade de fazer isso. É como ela falou, tem, tipo, fica nervoso, mas eu vou, porque eu sei que eu vou. Entendeu? Então, acho que seria mais isso, a questão do nervosismo, do medo de algo novo. E sempre que você for marcar alguma coisa nova, pra você não ficar ansioso, não ficar pensando muito naquilo, é um negócio que eu leio bastante novo. Acho que você não sabe o que é novo, depois vocês pesquisem. É algo interessante. Mas assim, eu gosto de ler muito novo, e não é novo, tem umas frases, um negócio que é bem interessante, que, por exemplo, quando você tá pensando muito numa coisa, você joga lá pra trás da cabeça. Sabe o que significa jogar lá pra trás da cabeça? Botar outro pensamento na frente. Tipo, poxa, eu tô pensando isso aqui, depois eu penso, cara, não é prioridade pra me pensar nisso aqui não, isso aqui depois eu resolvo. Sabe quando você tá com aquele problema pra resolver? Eu faço muito isso. Que você olha assim, rapaz, que diacho de negócio, como é que eu vou fazer? Olha, eu vou pensar nisso agora não, Depois eu resolvo. Depois eu resolvo. É isso. É que quando você estiver ansioso pra marcar um compromisso, pra fazer alguma coisa, ficar pensando não vai resolver nada. Joga pra trás da cabeça e segue a vida. Entendeu? Eu acho que a questão de ansiedade e novas experiências, acho que seria mais nessa vertente. Enfrentar, né, as ansiedades. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Vai ser... Eu vou precisar de uma resposta breve. Porque essa pergunta vai ter outra pergunta depois dela, tá? Um complementando a outra. Vocês acham mais viável vocês terem um negócio de vocês e trabalharem sozinho ou com colaboração? Com colaboração. Colaboração? Então a gente entra na parte do network agora, tá? A gente vai... Então entra na parte do network. Eu acho que, independente da jornada de cada um de vocês, eu sei que vocês precisaram de pessoas para chegarem onde vocês estão e vão precisar de pessoas também para chegarem onde vocês querem chegar, certo? Como vocês acham que foi a importância do network na vida e no negócio de vocês? Agora vamos abrir um pouco o leque, não vamos deixar só fechado a parte de negócios. Vocês podem falar também exemplos fora da área de negócios. Qual foi a importância e como você acha que as pessoas podem fazer esse network com outras pessoas? Eu começo dessa vez, né? Tá. Deixa eu começar dessa vez, porque a gente tá conversando muito, né? Vamos lá. Cara, acho que essa parte de network é uma coisa que eu sempre me perguntava. Poxa, como é que eu vou fazer network? Como é que eu vou fazer network em Arapiraca? Como é que eu vou conhecer gente da hora, do meu meio, das coisas que eu me interesso nessa cidade? Como é que eu vou fazer isso? Acho que quem nunca teve experiência de network, quem sempre quis conhecer novas pessoas, sempre teve essa pergunta. Porque quando você nasce em um local, em um ambiente em que não tem outras pessoas que têm a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar que você, então, tipo, tem coisas que você não conversa. Tem coisas que eu converso com o Felipe, que eu posso até conversar com a Gabi, que eu não conversaria com o meu vizinho da minha casa. Entendeu? Eu conversaria com meus amigos normais, assim, que eu tenho por fora. Então, é muito essa questão de você saber estar no lugar certo.
estar no lugar certo. Acho que a palavra do network é essa, estar no lugar certo. E com as pessoas certas. Mas, poxa, como é que eu vou chegar nesse momento? Muitas vezes você tem várias formas de você fazer network. A mais fácil é você pagando. Você quer ter network, você paga, irmão. Você paga, compra um treinamento, uma mentoria, você compra um ingresso para um evento, para algo, que naquele ambiente vai ter pessoas que têm a mesma mentalidade, mesmo sentido que você, e ali você faz network. Ali você conhece pessoas. Poxa, eu conheci o Felipe porque? Num curso da Microcamp, que agora é iTrends. Antigamente era Microcamp, agora é iTrends. Conheci o Felipe lá. Para eu conhecer o Felipe lá, eu tive que quê? Fazer a minha matrícula, pagar uma mensalidade ali durante 2 anos para fazer um curso pela segunda vez. Que eu fiz o curso de rádio robótica 2 vezes. E nesse meio tempo, eu tive sim network ali. Eu conheci o Felipe, conheci outras pessoas, tive contato, tive relacionamentos em que, queira ou não, em um momento da vida, o cara pode levar pra vida, como também pode não levar pra vida. Tem pessoas que você conhece em uma fase da sua vida que você leva pro resto da vida. Entendeu? Então, eu acho que o negócio do network é você saber estar no lugar certo. Aí tem muitas formas de se fazer isso. E a maioria é pagando. Entendeu? Acho que network, por enquanto, é isso. Eu vou passar a vez pra minha amiga Gabi. E eu posso voltar depois complementando com alguma coisa que me vier à mente. Bom, eu acho muito importante a colaboração. E também eu percebo isso, né? Que quanto mais aberto nós estamos para conhecer outras pessoas e receber ajuda, mais fácil é. Por exemplo, eu nunca corri atrás de nenhum cliente. Eu nunca fui atrás de nenhum cliente meu. Todos os meus clientes, ou algum amigo meu indicou, ou o cliente veio atrás de mim. Eu nunca precisei ir atrás de ninguém. E, tipo, eu sinto isso, que todos os meus clientes, eles vêm porque eles sabem do trabalho que eu faço, ou porque pessoas que conhecem o meu trabalho sabem que eu faço bem. Entendeu? Mas eu sei que muita gente precisa ir atrás de clientes e até mesmo, eu acho que fazer vídeos para sua rede social já é ir atrás de cliente, né? Uhum. E isso, essa parte eu preciso melhorar, com certeza, né? Mas vou começar a fazer isso. Mas é algo que eu sempre percebi, que se você conhece pessoas que têm um pouco a ver ali com o seu propósito e você faz o seu trabalho bem, que é muito importante, porque não adianta só você conhecer pessoas e não procurar se capacitar ou até mesmo saber agarrar as oportunidades, porque eu acho que muita gente tem dificuldade nisso. Eu nunca precisei ir muito atrás dos meus clientes, porque todas as vezes que apareceram uma oportunidade para mim, eu abracei todas. Eu nunca deixei de abraçar uma oportunidade na minha vida. Tudo que aparece, eu digo, mesmo que eu não consiga agora, eu vou conseguir um dia e eu vou lá e faço, entendeu? E até hoje, isso nunca me prejudicou em nada. Então, eu acredito muito que para você conseguir evoluir na vida ou conseguir ganhar mais dinheiro, a gente tem que saber se dar bem com as pessoas, saber se comunicar, saber entender também sobre o outro e, principalmente, porque eu acredito que muita gente tem esse pensamento, infelizmente, de que a gente não cresce sozinho. A gente precisa do outro. Mesmo que eu acho que eu sou muito boa na minha área, sempre vai ter alguém melhor que eu. E quando você tá pronto pra falar, tá tudo bem ter alguém melhor que eu, pronto, as coisas começam a fluir. Porque você começa a ver que a vida fica mais fácil, os trabalhos fluem melhor quando tem a sua mente pensando e a minha mente pensando. Entendeu? Eu acho que não querer abraçar o mundo sozinho, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu vou abrir agora um espaço, não tá no roteiro isso, mas eu fiz isso no meu Instagram acho que alguns anos atrás, quando eu li o livro O Milagre da Manhã, que falava de algumas coisas que você precisa ter no seu milagre da manhã para você começar. Uma delas é exercício físico, afirmação, oração, gratidão e meditação, se eu não me engano. A parte de gratidão, ele fazia uma proposta dentro do livro que era o seguinte: você pegar pessoas pelo qual você era grato e mandar uma mensagem para ela, ou você só falar, agradecer ela pelo impacto que ela teve na sua vida. Então, eu vou dar esse espaço agora para vocês podem escolher uma pessoa, 2 pessoas que foram importantes para vocês chegarem até aqui hoje. Acredito que, nem que seja minimamente, alguém interferiu na história de vocês para vocês conseguirem estar hoje aqui, a gente fazendo essa conversa, você está hoje tendo um negócio de vocês, seja algum familiar de vocês, seja alguma pessoa que entrou e te trouxe um pouco dessa mentalidade empreendedora. Então, vou dar esse espaço agora para vocês simplesmente vamos deixar assim,
vamos mandar uma mensagem para essa pessoa que foi importante na trajetória de vocês, certo? Fiquem livres agora para começar a escolher uma pessoa e ficar à Deixa eu ver vontade. se eu entendi. No caso, é um momento para agradecer uma pessoa na qual nos ajudou na jornada empreendedora. Isso. Tipo, aquela pessoa que deu aquele empurrãozinho que... Pode escolher quem você quiser. Cara, Agora vai do seu coração. Eu acho que o meu amigo, seu amigo Luan Carlos, cara. Eu acho que eu já vinha seguindo na parte empreendedora mesmo, acho que foi o Luan Carlos. O Luan. Porque, tipo, eu sou mentorado do Luan, fui mentorado do Luan já. E, tipo, naquela fase ali, cara, ele me deu uma nova visão de como o que é empreendedorismo, o que é branding, o que é posicionamento. Então, aquele período da mentoria, acho que eu evolui muito. Questão de conhecimento, questão de mentalidade, questão de conhecer pessoas. Então, acho que essa fase em si foi uma fase que eu acho assim, teve um momento que eu tive a virada de chave que eu comecei a pesquisar o empreendedorismo e teve um momento que eu me conectei com uma pessoa que realmente acho que foi ponto dali que realmente eu peguei a pegada de ser empreendedor mesmo. Acho que aquele feeling de ser empreendedor. Entendeu? Porque, cara, ele me passou uma visão, me passou algo que eu não tinha conhecimento, ele quebrou crenças que eu tinha. Então, acho que foi esse empurrão mesmo necessário que eu tive. E uma coisa que atrapalha muito a pessoa é crença. Crença limitante que atrapalha. Você se limita. Você se prende. Então, acho que o Luan foi um cara que realmente foi muito importante nessa jornada empreendedora. Que realmente abriu mais a minha visão para esse mundo. E você, Gabi? Eu tenho muitas pessoas para agradecer. Sabe, acho que a minha primeira cliente, que foi a Samara, ela tinha um salão de beleza que na época não deu muito certo, mas ela sempre acreditou em mim. Quando eu cheguei lá dizendo que eu não sabia de nada, ela disse, você vai aprender. Entendeu? E foi com ela que eu disse, realmente, eu consigo. Só que eu acho que as outras pessoas, por favor, não vou falar o nome de todos, mas essa pessoa em específico, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho muita gente que acredita em mim. Mas essa pessoa foi muito importante na minha trajetória, que eu falei dele aqui já, inclusive, que é o Felipe Luan. O Felipe, ele é o dono da assistência técnica que eu já trabalhei, a Smart Oficina. E ele foi um exemplo, assim, cara, de baita empreendedor. O cara, ele sabe o que faz, sabe? E ele é uma pessoa que tem um coração muito bom. Então, eu comecei a ver os empreendedores de outra forma quando eu comecei a conviver com ele. Porque ele é um cara que ele também acreditou muito em mim. Entendeu? Ele sempre disse que eu poderia conseguir mais, que eu era capaz. Ele me dava funções que eu achava que eu não conseguiria fazer, mas ele tinha esse olhar. Então, a visão, né? Isso. Então, eu comecei a perceber que, poxa, que massa a pessoa ser assim, ajudar os outros. Porque ele ajudava os outros. Tipo, quando a minha mãe precisou fazer uma cirurgia, ele foi lá... A gente precisou fazer uma rifa, ele deu o celular da rifa, entendeu? Pra gente fazer. Então, assim, foi um cara que me ajudou muito e que eu percebo que ele empreende porque ele ama mesmo. Não é só pelo dinheiro, é uma coisa que ele faz porque ele ama. Então, isso é muito importante. Então, quando eu olho para o Felipe, eu vejo isso. Eu vejo uma pessoa que, além de destravar muito a minha mentalidade em relação a empreender, porque ele me mostrou que era muito massa, velho. Você via... Foi ele que me levou também para São Paulo, né? Então, foi com a turma dele que eu fui para lá, para São Paulo, que uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida era ir para São Paulo. Mesmo que seja algo simples hoje em dia, mas eu tinha acabado de sair do terceiro ano, né? Então, tipo, eu tava ainda conhecendo o mundo, e estou, né? Mas para mim, na minha cabeça era impossível. E ele disse, não, você consegue. Me ofereceu também o ingresso da palestra, mas eu já havia comprado. Mas, assim, foi uma pessoa que me incentivou muito a entender mais sobre marketing. Então, e também a empreender. E eu sou muito, muito grata a ele mesmo, por tudo que ele já fez por mim. Eu acho que nessa jornada empreendedora, sim, a questão do Luan, como eu falei. Só que se for toda a minha jornada mesmo, acho que seria minhas tias. Que sempre me apoiaram nos cursos, tudo que eu fiz, tudo que eu me propus a fazer, sempre me apoiaram. Então, acho que primeiramente seria elas e depois seria o Luan na parte empreendedora. Só queria deixar isso explicado, né? Ótimo. Eu gostei desse momento. Achei legal. É Tá massa. fora do roteiro, mas é bom. Eu não...
Enfim, eu não tenho muita palavra não pra... Mas se eu fosse também fazer um agradecimento, seria pro Luan também. Só que eu vou preferir não me prolongar muito nesse agradecimento, porque... Não chore, viu? eu sou meio sentimental. Segura o coração. No podcast que ele veio pra cá, ele quase vai chorar, pô, no final do podcast. Ele não chora, não, pera aí, pô. Calma aí, rapaz. Mas realmente, é massa, velho. o Luan, ele foi muito importante, porque posso dizer que ele foi meu catalisador. Sempre, poxa, tinha coisa que eu nunca imaginei que eu conseguia fazer, e ele chegava, ele arrumava cliente não sei de onde pra arrumar um serviço nada a ver. Poxa, teve uma vez que ele me arrumou pra fazer um filtro de Instagram, eu nunca tinha feito nem filtro de Instagram, chegou, bicho, a Pesquise. fulana aí tá precisando de um filtro do Instagram, eu falei que tu sabe fazer, faça. Eu não sei. Ele, mas você tem capacidade de fazer, faça. Pega o contato dela e faça. Eu nunca fiz. E, bicho, pra fazer filtro do Instagram, hoje em dia não tem como fazer mais, porque o Instagram bloqueou o Adobe Spark. Adobe Spark não, o Spark... Era Spark também, só que não era Adobe não. Adobe é o da... que edita. Enfim, não existe mais a possibilidade de fazer filtro hoje, só que no tempo era muito difícil, é muito complicado, muito botão pra pessoa entender aquela plataforma. E eu passei, tipo, uma semana tentando estudar pra fazer esse filtro e consegui fazer o filtro. Nunca que eu ia pensar que eu ia conseguir fazer um negócio daquele, e ele chegou assim, você consegue fazer, faça. Aí eu fiz e essa mulher começou a usar. E detalhe, eu até tinha te falado isso. Não só ela usou, mas também as pessoas que estavam vendo o podcast dela, que foram no perfil dela. Detalhe, ela não foi pra qualquer podcast. Ela foi pro podcast do Primo Rico, tá ligado? Aí, tipo, a galera foi no perfil dela e tava vendo o filtro que eu tinha feito pra ela. Então, foi um negócio, assim, muito massa, que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer. E não só isso, em várias outras ocasiões. Às vezes o Luan tinha a ideia dele muito absurda de fazer, não, a gente vai fazer agora uma plataforma que vai ser assim, assim, assim. Eu, meu irmão, não sei nem quando é que faz isso. Ele, mas você vai fazer. Você vai fazer. E top, tipo, ele realmente ele acreditava em mim mais do que eu mesmo, muitas das vezes. Às vezes eu pensava, não sou capaz de fazer isso. E ele, você é capaz de fazer isso, você faz. Então, às vezes, até hoje em dia, eu tava com dúvida da questão de estruturar a minha empresa hoje, de questão de funil de venda, de automação. Aí eu mandei mensagem pra ele, Luan, eu posso ir na sua casa aí que eu preciso conversar com você, e a gente vai lá e conversa não só sobre negócio, também conversa sobre a vida, e ele sempre me dá muito conselho, e é como se fosse não só um mentor no empreendedorismo, ele realmente é uma pessoa muito próxima, que acabou que se tornando muito importante esse contato que eu tive com ele. E aliás, eu conheci o Luan através do Felipe. Exato. E daí vai contar da parte da Anéis lá da... Teve a NES que ele fez. Eu acho que não dá pra se prolongar tanto, porque já bateu um pouco o horário, mas a NES basicamente foi um projeto que eu e o Davidson fez, não foi? Que era sobre palestras. Você não tava não, né? Ela tava não. Ah, não. Ela não chegou a participar não. Foi uma palestra que foi lá na Microcamp e o Luan foi um dos palestrantes e lá você conheceu ele, não foi? Falei pra minha ideia e disse foi-se embora. Então o Luan, ele é um catalisador. Quem estiver perto dele pode ter certeza que ele vai botar pra cima e vai chegar... É muito bom estar perto de pessoas assim. Exato. Isso aí tá questão do network. Puro network. Suco do network. Suco do network. Entendeu? Então, fiz um curso de... realmente o network, a maior parte do network que você faz, realmente você tem que pagar. Nunca vai fazer uma retrospectiva disso aí. É nesse sentido. Mas, digamos lá, se você quer fazer um network, acho que hoje a maneira mais fácil de fazer um network seria o quê? Nos legendários? Felipe? Acho que seria, né? Sim. Para homem seria no Legendários. Que é o movimento Legendários, que é um movimento que você consegue ter acesso gratuito. Eu falo pra homem porque só vai homem, tá? O Legendários é um movimento que só vai homem. Então, se você quer homem, quer fazer um network legal de forma gratuita, é só participar do Legendários, que são reuniões. Aí você consegue começar um pontapé de network aqui em Arapiraca dessa forma. E lembrando também que a gente não vai entrar só por causa do network lá, né? Exatamente. Tem um negócio bem mais profundo, só que é um exemplo, né? Tem um objetivo principal lá, que é conectar as pessoas com Deus. Com 01. Vamos começar... Ou melhor, vamos chegar perto do fim aqui com uma pergunta de... Eu quero saber de vocês qual foi a maior lição que vocês aprenderam na caminhada de vocês até aqui. No geral. Não só no geral. Pode ser uma lição de vida, uma lição na parte de empreendedorismo, que vocês aprenderam que vocês vão usar pro resto da vida de vocês. Que pergunta profunda, né? Tem umas perguntinhas que é o cara de jeito, né? Mas... Pode responder primeiro. Pode deixar. Deu pensar. Cara, eu acho que uma coisa, um aprendizado, algo que eu vou levar pra vida, que acho que vai estar sempre presente,
é ter convicção do que você vai fazer. E não deixar o medo tomar de conta. Porque quando tem... Lembra quando eu estava comentando que a convicção anda de lado com a fé? E que a fé é a certeza daquilo que não aconteceu, mas que há de vir? Qual é a única coisa que abala a fé, que mata a fé, que atinge a fé? É o medo. Então, o medo, ele nos impede de seguir em frente. O medo, ele nos paralisa. Então, se você tem uma convicção e tem a fé de que vai fazer aquilo, que vai dar certo, e o que o caminho a seguir é esse, você já tem tudo o que precisa. O resto você consegue ir conquistando. Porque se você chegar no meio do caminho e você perder essa convicção, essa certeza desse algo maior, você se perde no caminho. Então, acho que uma coisa que eu vou sempre lá pra minha vida é a convicção e a fé. E, primeiramente, Deus, né? Só que acho que seria mais nessa vertente. E, claro, é normal. Você, no meio do caminho, você mudar a trajetória. Uma coisa que eu gosto de usar muito de exemplo é um plano de voo. Não sei se eu ouvi isso do Flávio Augusto ou de quem foi que eu ouvi, eu não tô lembrado. Só que o que é um plano de voo? É você... Eu tô em Alagoas, Maceió, e vou pra São Paulo. Quando vai fazer um voo de Maceió a São Paulo, tem que ter um plano de voo. Ou seja, a trajetória que você vai caminhar, que você vai seguir. E nessa trajetória pode ter imprevisto, pode ter uma tempestade, pode ter algum imprevisto, você tem que mudar a rota, mudar o trajeto que você vai fazer. Só que o objetivo ainda é claro, onde você vai chegar, que é São Paulo. Então, a convicção, quando eu digo, é que você tem que ter certeza onde você está indo, onde você quer chegar. Quando você tem a certeza onde você quer chegar, e a convicção e a fé disso tudo, então fica mais fácil. Porque independente da rota que você tome, o objetivo final ainda é o mesmo. Então, por isso tem muita gente que começa empreendendo com uma coisa, dá dando certo. Só que ele não tem um objetivo, uma convicção firme naquilo, nenhum objetivo de onde quer chegar com aquilo. Ela quer só um retorno ali bom e começa dando certo, ter uma estabilidade ali, deixa aquilo para outra coisa. E fica pulando de uma coisa a outra, de uma coisa a outra, de uma coisa a outra. E nunca estabelece nada certo. Porque falta muitas vezes a visão de saber onde você quer chegar e você ter essa convicção de que você vai chegar lá. E seguir esse caminho, mesmo mudando a estratégia ou como você vai fazer para chegar lá. Acho que seria isso. Eu estendi um pouco, mas seria isso. Da minha visão, seria a persistência. Eu acho que mesmo que a gente se perca no caminho, é importante a gente seguir persistindo naquilo que a gente deseja. Não vou me prolongar muito, né? Persistência. Persistência. Certo. Eu sempre gosto de deixar uma pergunta para o final. Em todo episódio eu gosto dessa pergunta em específico, que faz vocês pensarem um pouco. Faz os convidados pensarem um pouco e também acho que motiva vocês esse tipo de pergunta. Quero de forma individual, não precisa ter medo agora de se prolongar. Pensem e falem exatamente o que vocês acham. Como vocês se veem daqui 10 anos? Você perguntava aqui também? Na última. Eu li de madrugada esse irmão, eu li meio cochilando aí. Como eu me vejo daqui a 10 anos. Deixa eu pensar um pouco, né? Tem que usar minha imaginação agora. Você já respondeu essa pergunta, né? Vai lá. Bom, eu já pensei nisso, né? Como eu já disse, eu já pensei nisso várias vezes. Inclusive, o Felipe me recomendou pensar isso. Como eu me imaginaria, né? Como eu me imagino daqui a 10 anos. Bom, eu me imagino ganhando muito dinheiro, né? Primeiramente. Amém. E isso é um objetivo. Não porque simplesmente eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu quero... que os meus pais não trabalhem, que os meus pais não tenham que se preocupar com a aposentadoria. Eu me vejo ajudando pessoas. Esse eu acho que é o meu futuro, sabe? Ajudar pessoas, seja palestrando, seja com a empresa, tendo colaboradores trabalhando comigo. Então, eu me imagino assim, ajudando as pessoas a mudarem de vida, entendeu? E sendo a pessoa que diz para o outro que ele é capaz. Porque eu acho que tem muito a ver isso, sabe? Tipo, você receber uma coisa, porque isso foi o que eu recebi. Pessoas ao meu redor dizendo que eu era capaz, mesmo quando eu não acreditava. Então, quando você vê que pessoas fazem isso por você, se você tem um coração bom, obviamente, né? Se você recebe aquilo de bom agrado, você percebe que você pode fazer isso pelo outro.
Então, daqui a 10 anos eu me imagino com uma família, né? Como montando a minha própria empresa. Não sei ainda qual nicho vai ser, se vai ser de marketing, se vai ser de moda. Ainda não tenho essa certeza definida, mas eu sei que o meu objetivo principal é ajudar pessoas e mudar a vida da minha família. Então, eu me imagino ajudando pessoas daqui a 10 anos. Óbvio que eu já posso fazer isso agora, né? Mas eu quero com certeza poder dizer, olha, fulano, você me ajudou tanto nisso aqui, a gente se deu tão bem. Por favor, pega isso aqui, pega um apartamento, eu vou lhe dar isso, eu vou lhe dar uma parte da empresa, eu vou fazer isso por você. Porque eu acho que eu me sentiria mais realizada se eu puder mudar a vida de alguém. Pois, acho que é minha vez agora, né? É. Assim, eu tava parando pra pensar sobre como eu me vejo daqui a 10 anos. Na verdade, quando ela começou a falar, eu já tenho uma resposta. Só que eu fui pensar mais um pouquinho, e a resposta não mudou ainda, mas deu pra analisar um pouco a mais. Porque, como eu falei no começo, o propósito que queima dentro do meu coração é ajudar a mudar a vida das pessoas através do conhecimento. Então, daqui a 10 anos eu me imagino, sim, sendo empreendedor, tendo uma empresa de educação na área de tecnologia. Também pretendo criar um ecossistema onde vai envolver técnicos, toda uma estrutura de técnico, principalmente de informática, manutenção de computador, impressora, notebook, nessa área de informática. Mas um ecossistema onde vai ter ali pessoas dessa área de tecnologia, de informática, onde vai criar um ecossistema que todo mundo vai conseguir se ajudar. Enfim, tô fazendo uns planejamentos muito massa aí, mas acho que o principal mesmo é que daqui a 10 anos vou estar assim, casado, com família, bem estruturado, bem financeiramente e com empresa de educação no ramo tecnológico, ajudando a mudar vidas de outros jovens. Acho que seria basicamente isso. Seu plano daqui a 10 anos é ser meu concorrente, é? Não, ser parceiro, irmão. Sócios. Não existe concorrência entre amigos, não. Muito sócios. Bem, gostei, então. Entendeu? A gente volta com anéis. Lógico, anéis tá só pausado, irmão. É uma coisa boa pra se voltar. Era bom o projeto. Nem deu uma parada, mas é um projeto que dá muito certo. É porque não era o momento ainda. Vai chegar o momento certo. Vai chegar. Quando ele sentir. Hã? Agora é o momento. Agora é o momento. É quando você sentir. Quando ele sentir, a gente vai. Pessoal, pra gente finalizar aqui, pra quem quiser encontrar vocês, pra quem quiser mais conteúdo sobre vocês, onde é que podem encontrar? Cara, hoje eu tô no Instagram com @Davidson_TI. Agora, Davidson, pelo amor de Deus, é normal. Não tem efeito, não tem Y, não tem 2S. É DEIVISON_TI. É Davidson normal. _TI. Por enquanto, eu tô no Instagram. Pretendo sim dar uma cara no YouTube depois, mas por enquanto só Instagram. Mais alguma rede social? O que você fala dentro do seu Instagram? Cara, no Instagram, ultimamente tô falando mais nessa parte de manutenção, entendeu? Manutenção, só que como eu tô com o Instagram ali, tô com o Instagram da loja também, aí eu tô dando mais foco pro Instagram da loja, onde vai ter dicas de manutenção, de impressora, de computador e tudo mais, que o @ também da loja é @entregatec. Tem o R é entre o T e o E. Entregatec. Muito bom, muito bom. E Gabi, onde é que as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar no meu Instagram. É um pouquinho mais complicado, tá? Que o seu. É GABYI.ZZA. Gabi.ZZA. Gabi.ZZA. O que é que você fala lá dentro do seu Instagram? Eu falo sobre como se posicionar melhor nas redes sociais sem perder a sua essência. Muito bem. Foi melhor do que o meu, não foi? Foi bonito. Falou demais. Aí eu vou ter que dar um reira no Instagram também. Vocês falando aí, se eu for falar o meu, eu vou ter que assoletrar o meu nome, literalmente. Vai ter que soletrar. Se for uma competição, eu acho que eu ganho essa. Mas então é isso aí. Mais uma vez agradeço a presença de vocês. Cara, eu agradeço. Obrigada pelo convite. Muito grande estar presente nesse momento incrível. Foi muito bom. Foi um dos episódios que eu também me senti incluso. Não que os outros eu não tenham me sentido incluso, mas por ser um pessoal mais jovem, ser um assunto que envolve, né? Que envolve de todo jeito. Eu acabei que me sentindo incluído também. Tem que ter episódio 2, viu? Tem que ter episódio 2, me senti incluído. Então, obrigado pela presença de vocês. Para você que está assistindo e quiser mais
sobre os dois. Vai estar a rede social dos dois aqui embaixo. Agradeço por você ter assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém, aquele jovem empreendedor que você conhece, aquele seu amigo, aquele seu irmão, aquele seu colega. Compartilha com ele para ele ver aqui e ter talvez uma ideia nova a partir do que eles falaram aqui. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu!